Existe uma ideia que aprendemos muito cedo, a de que o corpo feminino precisa ser corrigido, que menstruar atrapalha, que oscilar é fraqueza, que sentir demais é exagero. Mas e se a gente tiver aprendido a olhar para o corpo da mulher pela lente errada? Ao longo da história, o corpo feminino nunca foi interpretado da mesma forma. Enquanto algumas culturas enxergavam os ciclos menstruais como expressão de potência e renovação, outras passaram a tratá-lo como algo que deveria ser escondido, controlado ou até mesmo silenciado. Talvez a forma como olhamos para o corpo da mulher diga muito sobre a sociedade que construímos. Hoje, queremos propor outro olhar. Um olhar que entende que o corpo feminino não é linear. Ele muda, se adapta, se organiza e talvez seja justamente nessa capacidade de transformação que esteja uma das maiores potências da mulher. Para essa conversa, recebemos Sâmia Frache, cientista social, mestre em antropologia, pesquisadora do corpo feminino, da educação somática e das práticas regenerativas, além de fundadora da MAAT, Impacto Regenerativo. Seu trabalho une ciência, ancestralidade e experiência humana para mostrar que o corpo fala e que aprender a ouvi-lo pode transformar a forma como vivemos, lideramos e nos relacionamos com o mundo. E talvez essa conversa seja ainda mais importante, porque fomos ensinados a analisar os ciclos femininos quase sempre pela perspectiva da limitação. A TPM virou sinônimo de desequilíbrio, a menstruação um tabu, a perimenopausa e a menopausa sinônimos de perda. Mas e se estivermos ignorando algo fundamental? E se os ciclos femininos não forem uma fragilidade, mas uma fonte de inteligência biológica, clareza, criatividade, liderança e até vantagem competitiva? No mundo corporativo, falamos muito sobre alta performance, produtividade, inovação, mas raramente discutimos o que acontece quando compreendemos e respeitamos os ritmos humanos que sustentam essa performance. Essa é mais uma conversa especial em colaboração entre o Macro em Foco Podcast e o Alheios Podcast. Eu, Érica de Mello, e a minha amiga Andressa Marques unimos forças para levar informação de qualidade e histórias que inspiram. Hoje, unimos esses dois olhares para explorar uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Será que aquilo que aprendemos a enxergar como fragilidade no corpo feminino é, na verdade, uma das suas maiores fontes de potência? Sâmia, seja muito bem-vinda. Ai, que prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema, né? Que para mim é uma grande honra estar sempre que eu posso, eu estou falando sobre isso. Sempre que eu posso, sempre que não posso também, né? Porque, como vocês falaram, a gente aprendeu a olhar para o nosso corpo de um lugar de fragilidade, né? Quando, na verdade, é uma grande potência. O ciclo menstrual, hoje, inclusive, ele já é reconhecido como um sinal vital. E olha que interessante, é conhecido já pela medicina, a Escola Americana de Ginecologia e Obstetrícia, que reconhece como o 5º sinal vital da mulher, o ciclo menstrual. Ou seja, ele está contando como está a saúde dessa mulher. E por que a gente não sabe dessas informações? Por que a gente não aprende a olhar para o nosso ciclo, né? A gente não aprende a interpretar os sintomas e os sinais que o nosso ciclo tá falando. Por exemplo, a cor do sangue está falando como está a nossa saúde hormonal. Se a gente, desde criança, desde a nossa primeira menstruação, a gente aprendesse isso, talvez a nossa saúde fosse diferente, né? Muda a vida, né? Muda a vida. Então, são informações que são muito importantes da gente ter. Não só a informação pela informação, mas muda o olhar, muda a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo. Porque também a gente aprendeu que a menstruação é sujo, que é ruim menstruar. Tem uma carga que a gente recebe desde criança, né? Que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores e falando sobre isso, o quanto que a gente aprende que isso é algo que tem que ser escondido. Mas será que tem realmente que ser escondido? Por que a gente está escondendo isso? A gente estava brincando aqui falando, quando a gente é mais nova, que está na escola, ou no trabalho também,
não só mais nova, né? Se a gente vai passar um absorvente pra alguém, a gente passa assim, escondidinho, parece que tá passando droga, parece que é uma gente coisa tem vergonha. ilícita. Eu lembro claramente de sentir essa vergonha. E eu lembro de meninas estarem muito bravas porque menstruaram. E tudo mudaria. Porque também existe um luto, né? Da passagem da mulher para a menina, enfim. E aí, não menos importante, a gente também tem aqui conosco a Fabrícia Coplin, advogada, super mãe, uma Também mulher fundadora incrível, do Macro em Foco. também fundadora do Macro em Foco, para essa conversa ser bem especial e importante. Só mulheres incríveis nessa mesa, hein, gente? Falar de algumas experiências. Vamos E aí? compartilhar. O que eu acho legal? Você contar muito rapidamente como que você começou a se interessar pelo corpo da mulher, porque a sua tese de mestrado foi sobre corpo e dança, e aí você tem uma história muito pessoal que te fez começar a querer saber mais sobre menstruação, ciclos, dor. Eu acho importante contextualizar Sim. todo mundo sobre. Bom, eu venho de uma linhagem de mulheres que perderam útero, né? A minha mãe perdeu útero, tia, prima, por conta de mioma, endometriose, minha bisavó também. Então, são muitas mulheres na minha família que perderam útero e eu tenho mioma, endometriose. E eu me questionava isso. Eu falei, nossa, não, eu quero ficar com o meu. Eu vou dar um jeito que nisso. eu preciso fazer? Não é possível. E também, só que eu digo que eu tive uma vantagem. Eu nunca vi um drama no entorno da menstruação na minha casa, né? A minha mãe, nunca vi ela reclamar de menstruar, nunca vi nada nesse sentido. Então, menstruar para mim era normal. E eu, particularmente, achava muito bonito. Eu achava o máximo. Eu falei, gente, a gente menstrua, a mulher menstrua, a gente é mais legal, é mais interessante. As meninas, eles não menstruam, não é legal. Então, eu achava muito bonito isso, o que me deixava curiosa. Mas eu também fui uma dessas mulheres que tive cólica, menstruei por volta ali dos 13 anos, com 14, 15 anos mais ou menos eu fui na ginecologista por causa de cólica e me passaram anticoncepcional como tratamento para cólica. E daí eu fiquei 10 anos da minha vida tomando anticoncepcional. Ou seja, os primeiros 10 anos da minha menstruação, eu não menstruei. Né? Eu fui lá reclamando de cólica, né? Hoje a gente sabe que tem outras alternativas para isso. O remédio, o anticoncepcional, ele não é tratamento. Isso é uma coisa que a gente não aprende tanto. Tem dores aqui, mioma, endometriose, aí o anticoncepcional passando como tratamento. Ele não é tratamento, ele pode aliviar sintomas. Mas isso tem que ser explicado também para o paciente, né? Para que a pessoa também entenda. E tem que ser feita uma investigação mais detalhada para entender o que de fato está acontecendo nesse corpo. Tratar a causa, Tratar né? a causa. Exato, porque senão você só vai botar um band-aid, vai dar uma segurada nos sintomas, mas não vai tratar nada. E aí eu passei 10 anos da minha vida tomando anticoncepcional, até que um dia foi muito intuitivo, não foi uma coisa que eu estava pensando, mas me deu vontade de parar, do nada. Não teve assim uma coisa que eu estava pensando, eu nem estava estudando ainda sobre, né? Foi o meu corpo mesmo pedindo para, não precisa, não vamos tomar. E aí parei a pílula, né? E aí, eu também, no mesmo momento, eu comecei a usar o coletor menstrual. E o coletor menstrual, você fica mais em contato com o sangue. Porque o absorvente que a gente compra na farmácia, você, né, tira ele ali da calcinha, enrola, joga e acabou. Você não tem contato nenhum com o sangue. E com o coletor, não. Com o coletor, você tem um contato com o sangue. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei pro meu sangue, eu falei, gente, que coisa bonita. É uma outra cor. Bonita. Não tem cheiro, não tem nada. Que a gente fica assim, mas é fedido. É fedido o absorvente. O contato O com a plástico. química. Todas aquelas coisas que tem lá. Não é o sangue. Não é o sangue. E aquilo eu fui me encantando. Aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a olhar, e aí também conhecendo mais da história da minha família, e vendo todas essas questões. E eu tenho o que a medicina chama de má formação, mas eu tenho um útero septado. Que ele eu acho o máximo também. O meu é retrovertido. O meu também. O meu também é retrovertido. Mas o dela é bonito na imagem. Ele parece uma asa.
Parece uma asinha, assim. Viu? Isso significa muito, hein? Nossa, pra mim muito, porque olha, quando eu tinha 10 anos, eu falava pra minha família, né, pros meus pais, que quando eu crescesse eu ia morar num trailer, rodar o mundo com dança e ter 5 filhas. Cigana. Eu só não tive as 5 filhas. Mas eu passei em alguns países trabalhando também com dança, a dança nessa proposta dessa conexão com o corpo, enfim, passei em alguns países fazendo esse trabalho, inclusive com refugiados, com mulheres refugiadas. Que legal. Que linda. Com mulheres também que foram vítimas de tráfico humano, então tem bastante coisa assim nesse sentido. E morei por 2 anos também numa van. É por isso que eu falei, só não tive as 5 filhas, né? Mas depois eu entendi o que era que eu falava das 5 filhas, que eu falava 5 filhas, não era filhos. E aí hoje eu entendo que na minha concepção de criança era o meu jeito de tentar verbalizar que era esse trabalho com mulheres que eu faço. Que é um trabalho de libertação do feminino, essa libertação da mulher, dessa conexão. Ressignificar, É ressignificar. Né? E eu falei, bom, não tive as 5 filhas de bebê mesmo, que deixa quieto. Tive muitas mais, não filhas, né? Mas alunas, amigas, e tá difundindo mesmo esse conhecimento que é tão importante para o momento histórico que a gente está vivendo, né? Eu acho tão legal que, assim, ela traz uma coisa que eu acho que está cada vez mais em pauta e que as pessoas estão cada vez mais se aprofundando nisso, que é quando você vai aprofundar num tema desse, você unir ciência à ancestralidade, né? Trazer essas duas coisas juntas para compreender coisas que, na linguagem popular, existem desde que o mundo é mundo. Exato. Sim. Né? Só que a gente não vai buscar essa profundidade e aí a gente aceita verdades e situações que são normalizadas e que aí acaba ficando nessa coisa da cultura do não, isso é limitação, a mulher no período menstrual é assim. E eu acho que é legal que nessa mesa a gente provavelmente tem mulheres em épocas diferentes, né? Como diz você, e acho que é legal você compartilhar em estações diferentes, né? Ela faz toda uma comparação didática com as estações do ano e acho que faz todo sentido para explicar, mas que com as suas complexidades vão conseguir, se aprofundarem nisso, levar uma vida muito mais potente do que olhar para aquilo como uma limitação. Então, em vez de a gente desmistificar, eu acho que isso é o legal do que você traz de profundidade no seu trabalho, né? Em vez de eu tratar como períodos do mês em que eu tô indisponível, né? Ou, eu tenho períodos que eu não, né? Meu período menstrual eu não posso. Então, eu tô na perimenopausa, agora tudo para mim é virar esse jogo e usar isso como uma potência, unindo ciência e ancestralidade para ensinar isso, né? É que são linguagens, né? Isso. E na nossa sociedade, a gente acaba tendo a tendência de ouvir e acreditar mais na ciência como a gente conhece. Só que a sabedoria ancestral, a sabedoria dos povos originários é muito rica, né? Existem as outras epistemologias, são as outras formas de conhecimento. A ciência ela é uma forma de conhecer, não é a única. E que, inclusive, é muito interessante, por isso que eu gosto de fazer esse contraponto, que aí a gente consegue ter essa conversa, e principalmente na cultura e no mundo que a gente vive, onde a gente... tem que ter um papel para mostrar ali, né? Tem que ter aquele carimbo da ciência, porque com carimbo da ciência ninguém discute. Até a página 2, porque depois vem um outro carimbo de uma outra, né? Exato. Que a gente está o tempo inteiro aprendendo e evoluindo, né? E vendo outras nuances dentro das próprias pesquisas. E uma das coisas muito interessantes é que, aí pegando essa questão da menstruação ser algo sujo, que na nossa cultura a gente vê como algo sujo. A gente estava aqui comentando antes, né? Que, tô de Chico. Chico significa chiqueiro, né? E a gente aprende e repete isso. E eu até brinquei, eu falei, gente, é sempre uma coisa assim, pejorativa. É Chico, é bode, é boi. É sempre botando uma coisa para algo sujo. Povos originários viam a menstruação de um outro lugar, né? Tem um trabalho que chama Antropologia da Menstruação. E tem um artigo dentro desse trabalho que fala de um grupo indígena que, quando as mulheres menstruavam, elas iam adentravam ali a floresta e elas iam acessar conhecimentos, elas iam se conectar com a própria intuição para elas poderem acessar informações, para então trazer para o coletivo.
E elas, inclusive, eram recomendadas que elas nem perdessem tempo e energia com tarefas cotidianas. Quem estava fazendo essas tarefas cotidianas eram os homens, mantendo ali o espaço da aldeia, né? E elas voltavam e contavam o que elas tinham visto, né? Iam trazer intuído o que elas tinham percebido, sentido e tudo mais. E era também um trabalho de exercitar também essa percepção, porque uma das coisas que falava é que elas tinham que estar o mínimo de movimento possível, no sentido de elas estarem observando cada pedacinho do corpo dela. É uma Olha a conexão diferença. mesmo. É uma conexão. É se permitir se conectar e ter tempo hábil para tal. Exato. Hoje, numa sociedade performática, É complicado. faz muitos anos, faz séculos, que a humanidade, e aí pensando em homem e mulher, se destituiu enquanto natureza. E eu sempre gosto de falar que não é que a gente faz parte da natureza, a gente é natureza. Só que a gente se desconectou demais. As mulheres, então, foram muito desconectadas por N motivos. Sim. E uma das questões que você falou da ciência, né, anteriormente, a ciência, por alguma razão que eu desconheço, se você conhecer nos seus estudos, conta aqui pra gente a sua visão e percepção sobre isso. A medicina, a ciência, sempre levou em consideração o corpo masculino. Tanto é que a gente sabe que tem mulheres que têm realmente patologias, tem pessoas que têm a enxaqueca menstrual, que isso realmente mexe com elas, muda a qualidade de vida, você tem que tratar, você tem que manejar, e aí tem médicos muito bons especialistas nisso, mas a ciência ela foi baseada no corpo feminino. E isso, masculino. No corpo masculino, desculpa. E isso muda tudo pra gente, né? As mulheres eram bruxas. Né? Então, fale mais sobre, por favor. É que a ciência, ela também ela tende ao olhar de quem está fazendo pesquisa. E quem que estavam fazendo as pesquisas anteriormente? Majoritariamente homens. Né? Então, eles estavam preocupados com eles. É importante a gente entender o contexto e o recorte que a gente existe. Né? Nós vivemos uma cultura patriarcal. Uma cultura que privilegia o masculino. E quando eu falo privilegiar o masculino, não é que os homens não sofrem com o patriarcado, porque sofrem também. Claro. Né? Para nós, mulheres, essa cultura, ela nos priva, de uma certa forma, a expressão. A gente estava comentando aqui antes, né? Tem um antropólogo, que é o Pierre Bourdieu, que ele fala que a nossa construção histórica e cultural, dentro desse contexto, visto que o feminino é como se a feminilidade se medisse pela arte de se fazer pequena. Ele tem essa frase. Perfeita. Quando eu li isso, quando eu li essa frase, eu falei, uau. Forte. Dá um choque, assim. E eu até tô fazendo uma brincadeira, porque quando eu falo agora de perimenopausa e todos esses processos, né, que eu tenho falado, eu trago o Pierre Bourdieu comigo, que eu falo assim, gente, agora é olhar para aquilo que ele já apontou, para a gente agora trabalhar a arte de se fazer grande. Né? Porque o que ele está querendo dizer nessa arte de se fazer pequena? Os nossos corpos foram educados, o nosso gestual foi educado para ser pequeno, frágil. Inclusive, toda essa cultura também da magreza. Por que isso? Né? Então, é uma cultura de uma fragilização desse corpo feminino, que essa mulher se faça pequena, que ela ocupe pouco espaço, que ela fale baixinho, que ela gesticule no mínimo possível. Traduzindo, recatada e do lar. Submissa. Muitas vezes, e muitos homens entendem como falta de respeito a não submissão da mulher. Às vezes, essa mulher não está xingando, ela não está gritando, ela não está falando nada. Ela só não está concordando com esse homem. E aí, se ela não está concordando com esse homem, se ela não está acatando aquilo que ele está falando, está me desrespeitando. Porque ela não está sendo submissa. Então, é importante a gente entender esse recorte para entender como é que as pesquisas foram feitas. Para atender o que e a quem. Né? Então, esse é um dos motivos. E também, não só dos homens, mas também a gente tem também todo um processo que isso está mudando, mas também da indústria farmacêutica. Os remédios, eles eram muito mais testados nos homens do que nas mulheres. Pra você ter uma ideia, foi a partir de 1993
que começaram a exigir que as pesquisas incluíssem as mulheres. É isso. Por que também, antes? O que acontecia? Para você ver tudo que realmente acontecia com o remédio no corpo da mulher, você tem que fazer uma outra forma de fazer essa pesquisa. No corpo do homem, que é um corpo mais linear, você consegue verificar o que acontece com esse remédio, você consegue mensurar mais rápido e você consegue aprovar mais rápido e consegue botar em circulação mais rápido. Só que o que acontece? Esses remédios que muitas mulheres também estão tomando, a gente está tomando no escuro porque a gente não sabe o que Os causa. efeitos no organismo feminino. Então, não é que o nosso corpo é um corpo frágil, um corpo menor, que inclusive muitos relatos da própria medicina, há um bom tempo atrás, se referia às mulheres como pequenos homens. Né? Então, é a mesma coisa, só que menor. É a mesma coisa. Vem aqui ver como é menor. Igualzinho. E não é. Não é. Então, essas coisas a gente precisa estar atento, porque a ciência, as pesquisas, elas são direcionadas. Nada está solto e aleatório. Né? A gente não está solto e aleatório, nós fazemos parte de uma cultura. E aí, que cultura é essa que a gente faz parte? Que recorte é esse? A gente não está desprendido da cultura. Todos nós que vivemos numa sociedade patriarcal, nós temos o machismo dentro da gente, em maior ou menor grau. E é um constante exercício da gente estar olhando, estudando, se letrando, para ir expulsando isso da gente. É assim que a gente vai fazendo uma mudança cultural. Não é de uma forma aleatória, é a gente se letrando, se educando e percebendo como nós fazemos isso no nosso cotidiano. A importância das mulheres na ciência, né? Sim. Muda o olhar do direcionamento das pesquisas. É levar diversidade. É levar diversidade não só do aspecto de, mulheres... São pontos de vista diferentes, bagagens E outra diferentes. coisa, não só o olhar de gênero, Isso. mas racial também. Isso. Porque isso é entender que o ser humano é diverso, então não tem como a gente pesquisar um corpo só que é do homem branco, de uma determinada cultura XPTO. É uma história, é uma coisa. A doença, ela não está separada da cultura. Exatamente. Porque o corpo, ele está inserido nesse ambiente. Como é que esse ambiente... O que esse ambiente proporciona para esse corpo? Então, é até o que você estava falando também na introdução, né? Essa questão de... Será que essa cultura, ela dá suporte para que as mulheres não tenham sintoma? Ou ela, na verdade, está endossando esses sintomas? Exato. Endossando, normalizando, inclusive botando como uma regra. Sim. É esperado que tenha o sintoma. Dentro da nossa cultura, sim. Da forma como está sendo feita, sim. Então, os sintomas, eles não estão apontando só uma coisa que está acontecendo na biologia individual, mas ela está apontando questões que a gente precisa entender dentro de um contexto macro, social. Se a gente olha... Aí tem o Gabor Maté, que ele fala muito disso. Ele tem um livro que chama O Mito do Normal. Ele é um médico e ele fala que se a gente olhar para as doenças como um sintoma cultural e social, a gente vai entender o que precisa ser ajustado nessa cultura. E não só nesse corpo. Perfeito. Engatinhamos. Mas chegaremos lá. Faz tanto sentido. O bom é que a gente pode aprender e passar para os nossos filhos, né? Sim, para as gerações futuras. Exatamente. Mas para as atuais também, né? Porque a gente falou um pouco disso também. Acho que é legal, assim, primeiro, se você conseguir materializar um pouco para as mulheres que vão nos ouvir primeiro. Acho que depois a gente vai passar para um recorte, né, dos outros públicos que também precisam entender essa potência. Mas para as mulheres que vão nos ouvir, que vão assistir esse episódio... O que você pode compartilhar de, assim, muda seu olhar? Como? Dá umas dicas, assim, né? Mude seu olhar durante essas suas estações. Acho que é legal você falar das estações do ano. Do ciclo, eu acho que a primeira coisa, assim, que eu poderia falar de mudar o olhar em relação ao ciclo essa é boa. Que é... A minha cabeça tem... Tá voando. Não, é que eu tenho uma comunidade na minha cabeça. É muita gente aqui dentro. E elas são ótimas. Uma das coisas que eu gosto de trazer, que eu acho que é uma coisa que choca e amplia muito o nosso olhar, que é a gente aprendeu que a menstruação é sujo, certo? Uhum. E é um dos
das primeiras coisas que faz com que a gente desconecte do nosso corpo. Ah, sujo. Quem que quer alguma coisa suja? Sim. Não, a gente não quer. Então, se aquilo tá saindo do meu corpo, eu já desconecto do corpo. É um pouco por aí. Eu gosto sempre de trazer a informação de que já encontraram célula-tronco no sangue menstrual. Olha, que especial. Tem uns 10 anos, mais ou menos, estão fazendo essas pesquisas. É recente, né? Ainda bem que temos mulheres médicas e fazendo essas pesquisas, pesquisadoras também, né? Fazendo isso, porque a gente começa a ter acesso a essas informações. E aí, o que significa célula-tronco no sangue menstrual? É um poço de vida. É uma fonte de vida. Né? A célula-tronco que foi encontrada no sangue menstrual já estão fazendo também pesquisas para o potencial de tratamento de câncer, Alzheimer e outras doenças. Fonte de cura. Você sabe, que medo de você. Eu falei, além de fonte de vida, agora passa a ser enxergado como fonte de cura real. Conexão. E isso é uma das coisas que eu tenho uma certa esperança de que quanto mais a gente tiver acesso a isso, aí a coisa possa começar a mudar, porque também vai ter um outro interesse. Já que a fonte de cura, aí também tem que tomar cuidado com outras coisas, que aí também já pode entrar no lugar de exploração do corpo para... Entendeu? Uhum. Então, sempre tem que passar um pente fino. Mas a qualidade dessa célula-tronco depende da qualidade dessa mulher, da qualidade de vida dessa mulher. Então, talvez aí... Essa é a minha esperança. Eu estou trabalhando arduamente para isso. Para que a qualidade da vida da mulher comece a ser priorizada. Porque ela não é. Porque enquanto a gente está sendo sobrecarregada com trabalhar fora, trabalhar dentro, trabalhar no centro, trabalhar em todas as esferas, a gente está sendo esgotada, a gente está sendo explorada. Né? Então, se a gente começa a entender que, não, peraí, a coisa é diferente, e isso ser tratado de um outro lugar, pode ser que a visão mude. Eu falo também que essa é uma das minhas missões, que é mudar a visão do corpo da mulher. Se a gente muda a visão, a gente muda a experiência. Se a gente muda a experiência, a gente muda a realidade. Se a gente muda a realidade, a gente muda a cultura. Se a gente consegue mudar a cultura, a gente consegue criar um futuro que seja mais digno para as mulheres, sim, né? Para a gente e para as que vão vir depois. Sim. Então, eu acho que esse já é uma primeira coisa que fala, uau, peraí, meu corpo é fonte de cura, não é sujo. Já começar a olhar para esse sangue de um outro lugar. E entender que cada fase do ciclo, nós somos dinâmicas. Cada fase, ela traz uma potência e ela também te pede um posicionamento, um afeto, um afago. A gente deveria, olha, estar comendo uma coisa para cada fase. Se exercitando diferente em cada fase. Produzindo de uma forma diferente em cada fase, que é aquilo que eu falei, né? Eu gosto de ver o ciclo menstrual pelas estações do ano. Que aí, por exemplo, a menstruação ela está relacionada ao inverno. O que a gente está fazendo no inverno? O que a gente quer no inverno? O que é propício para o inverno? É um recolhimento. Só que não é um recolhimento depressivo, porque a gente vê assim, ai, depressivo, tá triste. Por quê? Porque tudo que é para dentro, na nossa cultura, foi qualificada como algo inferior, algo de menos-valia, e foi também conectado com o feminino, com a mulher, o espaço interno doméstico, que também foi conectado nesse lugar de menos-valia, a introspecção, o cuidado, tá? Ai, é coisa de mulher. Não, isso é coisa de ser humano funcional. Mas caiu no colo das mulheres pela nossa cultura. Então, a gente olha, eu tô um pouco mais introspectiva. Eu tô triste, eu não posso ficar introspectiva. Sensível demais. Sensível demais, eu não posso estar sensível. Só que não é bem assim que a coisa funciona. Se a gente não tiver essa inspiração, né? Esse inspirar, essa contração, também não tem a expansão. E o nosso inverno, que é a menstruação, é onde a gente está mais intuitiva. É onde a gente vai ver as entrelinhas, a gente vai ver o que está acontecendo, a gente vai perceber o não dito. E aí, até pegando aqui, né, você que é advogada, você também, né? Essa semana, eu até contei isso antes. Essa semana eu estava conversando com uma mulher, uma advogada, e eu estava contando sobre essas coisas para ela falou, nossa, essa semana está fazendo tanto sentido,
Porque na época que eu estava no meu período pré-menstrual e menstrual, eu estava vendo com muita clareza. Mas todo mundo falava que eu estava maluca, que eu estava de TPM. Doida. A doida. E ela estava vendo. Eu falei, tá mesmo, porque a gente tá vendo. Isso, a gente falando desse jeito, elas estão se achando. Não. Já temos o papelzinho, já que você quer um papel. Já tem o carimbinho científico. Já quer um carimbinho? Temos um carimbinho. Que Ufa. tem uns trabalhos que mostram que no período que a gente está sangrando, tem uma comunicação maior entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro. O que faz com que a nossa capacidade analítica, intuitiva, elas ficam mais afloradas. Então, a gente percebe mais. Posso provar. Olha! Há muitos anos atrás, quando eu ainda menstruava, eu tinha um calendário na mesa e eu marcava, né? Quando que ia... Pra contar, né? Quantos dias, enfim. Eu marcava. E eu lembro de dizer assim, nossa, mas quando eu fiz isso, quando eu fiz esse trabalho, eu tava tão focada, eu tava com sangue no olho. E era exatamente nesse período. Era impressionante, assim. Eu lembro disso, assim, do meu calendário na mesa, assim, os xizinhos. E exatamente isso. E acho que faz tanto sentido ressignificar, porque daí se a gente conseguir trabalhar isso internamente, que a minha introspecção neste período, eu consiga usá-la como potência e não como ficar chorando na cama por algo que eu, às vezes nem sei porquê, né? Porque são coisas biológicas. Se a gente conseguir mudar esse olhar, muda a vida de uma mulher. Tudo. E de todo mundo que está em volta, não é só da mulher, né? De uma comunidade, de uma sociedade. E ela entender esse tempo dela. Porque não, Isso. eu preciso dessa introspecção. Eu preciso silenciar para, inclusive, ouvir o que a minha intuição está trazendo. Eu preciso silenciar para ouvir, para ver essas informações. E aí você começa ainda que, mas minha vida é uma loucura. 5 minutinhos. Começa com 5 minutinhos. Não estou te pedindo muito. Tem uma filosofia japonesa que se chama Kaizen, que fala o seguinte: cada dia 1% melhor. Os 5 minutos que você pausa hoje já vai ser melhor do que o 0 que você pausou ontem. Mas a gente teve que ser muito masculina para conseguir conquistar alguns espaços que a gente tem hoje, né? Então, e isso fez com que a gente se desconectasse de nós mesmos, né? Então, para ir para o mercado de trabalho, para conquistar o direito ao voto. E aí, conversando com alguns homens que assistem o Alheios e tudo mais e tal, eles falam, sabe qual é a questão? A gente também não está nem acostumado a olhar para a gente, para os nossos sentimentos e para as nossas dores. Por que a gente vai olhar desse jeito? A gente vai olhar a complexidade que é a mulher. Tenho por mim que esse reconhecimento de um corpo complexo é ancestral também, as pessoas sabem. Sim. E a ideia foi, não entendo, não enxergo, vamos limitá-lo. Faz sentido para vocês? Sim, tenho medo. Tenho medo. E é um pouco disso que a gente estava falando antes, né? Desse recorte, que recorte cultural que fazemos parte de uma cultura patriarcal e dentre outras camadas mais, que não é só isso. Se fosse só um, né? Não, são várias camadas. Dentro da cultura patriarcal, a socialização masculina, eles são treinados para não mostrarem, não sentirem nenhuma vulnerabilidade. Então, também imagina como é a vida de alguém que tem que ser duro o tempo inteiro. Tem que ser viril o tempo inteiro. Que tem sua vulnerabilidade, mas não pode mostrar. Não pode mostrar e não pode nem sentir. Exatamente. E aí, quando ele sente, porque todo mundo sente que ele vai sentir, claro, ele não sabe lidar com aquilo. E aí ele não só não sabe lidar com aquilo, como ele não tem a permissão também de lidar com aquilo. E aí ele aprendeu que aquilo dentro dele é fragilidade, quando ele olha pra gente, fracas. Elas são fracas. E aí isso legitima na cabeça desse sistema essa hierarquia. Então eu me mostro aqui como forte. O fortão, o virilzão, o que não chora, o que não sente, enrijeço este corpo e combato qualquer coisa nesse sentido, dentro de mim e fora de mim.
E a gente não deixou ela sair do inverno. Não, porque Deixa é tão eu complexo. terminar. Desculpa, então. não deixamos. É porque você começa a falar. Aí é que abre muitas abas. Você começa a falar e a minha A cabeça gente tá. começa a se ver também em algumas coisas. Eu acho que eu tô né? começando a ouvir essa comunidade que tá aí. É. Eu tô me segurando. Mas é Eu tô muito inspirada. Mas Obrigada é que isso por é muito legal. E aí voltamos para o inverno, saindo dele, na verdade. Então, assim, o que é bom no inverno? É bom você ter momentos, abrir espaços no teu dia para respirar mais. Não lota a agenda no inverno, no teu inverno. Tira um pouquinho o que você puder. Bota na ovulação. Se quer lotar alguma coisa, lota a tua agenda na ovulação, que você vai ter todo o gás do mundo para fazer. Né? Aquilo que tu tirou da menstruação, tu bota na ovulação. E use esse espaço do inverno, da menstruação, para estar analisando o contrato, para estar olhando as tuas finanças, para estar olhando aí os processos. Claro que não é só na menstruação, vocês vão olhar o processo em outros momentos também. Mas usem o tempo da forma como realmente da potência do que é. E aí, do inverno a gente passa para a primavera. A primavera é a fase folicular. Na hora que a gente para de sangrar, entra na nossa primavera interna. Nesse momento é um momento mais criativo. A gente é bem mesmo primavera. Abrindo, guardando os casacos pesados. Aí eu até brinco que eu falo, vou trazer uma visão romântica, tá? Mas é só pra questão didática. Uma metáfora bem só feita. uma questão didática mesmo, que é sair correndo num campo de rosas, de girassóis. É só pra gente ter essa imagem da primavera. Mas o que é essa primavera? É esse momento onde a vida tá vindo. O inverno é onde a gente está recolhida. Na primavera é onde esse sopro, né, esse elemento ar também, que traz essa inspiração. É o desabrochar da flor. É o desabrochar da flor. Então, aquilo que eu vi na menstruação, eu começo a trazer movimento na primavera. É incrível, gente. As tempestades de ideias. Eu tô me segurando. Mas segura. Continua, por favor. Segura pra gente terminar, fechar o ano, fechar as estações do ano. Aí a gente vai. Então, na primavera, a gente vai botar isso pra circular. Na ovulação, você... É verão. No verão, a gente tá pra jogo. No verão é isso. Ai... Lota a tua agenda no verão que tu vai dar conta. O verão, o dia termina... Mais o dia é mais longo, o dia é mais longo. Né? Então, você vai pra rua, você tá muito mais propícia a fazer network, as conexões que você vai fazer, tá mais fácil de fazer. Você tá falando triplicado. Érica tá sempre no verão. Érica tá sempre no verão. Eu também tenho um pouco dessa fama. Porque, ó, eu tô menstruadíssima e eu tô aqui falando pelos cotovelos. Eu tenho esse perfil também. Mas na ovulação é mais. Segura. Potencializa, na ovulação... Né? Viu? É quando eu começo. Tive uma ideia. Deixa eu Primavera. Na ovulação, mulheres que trabalham com venda têm a tendência a vender mais. Olha lá. Olha que legal. Teve um estudo que foi feito num clube de striptease que as mulheres que estavam ovulando, as gorjetas eram maiores. Olha só. Elas estavam potentes. Era a mesma dança, era a mesma fase diferente. Mas estava diferente. E era uma coisa assim, de $170 a mais. Nossa. Que elas ganhavam em relação à menstruação. Na menstruação, todo mundo ganhava menos. Né? A gente não tá aberta para o mundo. Olha um só. momento de introspecção. A gente está recolhido no universo interno para ver, para enxergar, para acessar essa inteligência oculta. E a gente, depois que a gente acessa essa inteligência oculta, a gente vai compartilhar. E aí é na ovulação, é na primavera, é no verão. E aí, passando da ovulação, conversas difíceis também é bom na ovulação. Que a gente está mais generosa, a gente está mais aberta. Deixa eu falar, quero ouvir. Não vai me abalar, né? Não, tô curiosa, quero entender. Na ovulação você quer entender. Na pré-menstrual, que é o nosso outono, a gente quer resolver. Porque entender a gente já entendeu. Então a gente está para resolver. Então, essa abertura toda que a gente está na ovulação, no pré-menstrual a gente já está, já tô vendo aqui onde vai dar. Bora resolver esse negócio aqui? E a gente está muito mais assertiva, a gente está mais prática, a gente está mais ali para resolver mesmo. Então, se a gente não tem esse olhar,
principalmente no pré-menstrual e menstrual, que é o que a gente traz qualidades e características que não são socialmente aceitas e incentivadas para a mulher, elas são incentivadas para o homem. No caso de um homem assertivo, o homem falando ali, ele é assertivo. Uma mulher assertiva, ela não é assertiva, ela é grossa, ignorante. Olha como ela age, né? É isso mesmo. Tá aí querendo mandar em todo mundo. Ai, tá toda espetaculosa, tá se achando. Já entra numa outra narrativa. Sim. E se a gente não entende isso, a gente compra essa narrativa. E a gente começa a questionar. Poxa, será que eu realmente sou grossa? A gente se pergunta. Eu me pergunto isso, às vezes, porque eu tenho um pouco dessa, né? Eu sou uma mulher assertiva, assim, não só no período pré-menstrual. Nos outros também. Só que na ovulação eu Potencializa. eu tô mais aberta. Eu tô mais aberta. Eu li na filosofia da internet que pessoas que não sabem conversar acham que tudo é discussão. Se você conversa e você começa a se empolgar e fala, nossa... Entende? Eu acho que falta isso para as pessoas entenderem E principalmente um pouco. também isso. Por exemplo, pessoas que gesticulam muito. Eu sou uma mulher muito expressiva. Eu eu também. gesticulo muito. Eu falo, eu tenho que falar com a mão. E eu sou também. grande também, então eu uso meu corpo inteiro para falar. Eu pago um preço por isso. Ai, ela tá... É aquilo que a gente falou também, né? Fala baixo, fala baixo. Gente, eu não sei falar baixo. O oposto do Meu tom feminino. não é feminina, Samia. Você não é feminina. Eu digo, chama do que quiser. Existe uma corrente... Chama do que quiser. Existe uma corrente muito perigosa que ensina as mulheres a serem mulheres femininas, que mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel. Que é a velha história que a gente falou aqui, da arte de se fazer pequena. É isso, é o falar baixinho, é o olhar para baixo, tá assim, né? O mundo tá polarizado, viu? Eu fico só pensando Sâmia, aqui. você falou das 4 estações, mas e quando não existe mais as 4 estações? Eu quero saber. É aí que fica bom, A gente vai primeiro para quando começa a não existir, que é a Que é a perimenopausa. Ok. A perimenopausa, uma coisa muito importante da gente entender é que a perimenopausa é um período que pode levar até 14 anos, antes da menopausa. Menopausa, ela é um dia. Ela é um dia. Ela é o aniversário de 12 meses que você não menstrua. 12 meses que não menstruou, acenda um bolinho, Parabéns, foi menopausa. No outro dia já é pós-menopausa. Então, é literalmente uma data. Perimenopausa. Qual que é a potência da perimenopausa? Estou nela. Eu também. Já passei. Mas tem algumas coisas críticas que aconteceram, mas... Eu preciso de vamos lá. autoconhecimento ainda pra entender Você tem melhor. quantos anos? Você Eu posso tá, te dar um... Eu tenho 40. Você já tá... Na pele. Aguarde, Você verá. já meu tá. bem. Você já tá. É porque, assim, o que a gente aprendeu também? A perimenopausa, sintoma. Não é só sintoma. É uma questão cíclica também, né? É um período. E o que acontece nesse período? Que, inclusive, a gente falando dessa questão de pesquisas, né? De mulheres. Em 2020, a gente teve a primeira pesquisa que foi feita pela Lisa Mosconi, uma coisa assim, o sobrenome dela, que ela fez um estudo para entender o que acontecia no cérebro da mulher em menopausa. Então, o que ela viu? Durante esse período, a gente passa por uma reconfiguração cerebral. Por isso que ele leva esse tempo. Nossa, a minha foi bem reconfigurada. Mas todas nós. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Então, assim, todas nós. É uma reconfiguração cerebral. Tem áreas do nosso cérebro que eram mais conectadas e nesse período elas começam... Não é que desconecta, que desplugou, não é uma coisa assim, literal. Mas elas começam a conversar menos e outras áreas que não estavam conversando tanto, elas começam a conversar mais. E uma das áreas que começam a conversar mais é da gente... quero saber mais disso, não. Não tô muito para conversa fiada. Essa é uma das áreas que começa a ficar mais ligada, começam a ficar mais ativa. Por isso que falam também, na perimenopausa as mulheres têm rompante de raiva e ficam mais irritadas. Que bom.
Porque a raiva, tem um estudo também que fala disso, do papel da raiva na perimenopausa, dentro da cultura que a gente vive. Porque se a gente não estivesse sentindo raiva no sistema social e cultural que a gente está vivenciando, é um problema grande. Significaria que o nosso corpo não está... reagindo. Não está Não tá vivo. ele não está funcionando. Não está funcionando, porque a raiva ela é uma emoção de limite. O Gabor Maté... proteção. O Gabor Maté, ele fala uma coisa muito interessante, que a raiva, ele tem uma categoria que ele fala que é a raiva saudável, né? Que é a healthy anger, que ele chama. Que é o que é a raiva saudável? Alguém invadiu o teu espaço e você fala, aqui não. Pronto, acabou. Morreu o assunto. Reconfigurou aqui as suas boundaries, o teu limite. Você continua... A gente não precisa brigar. A gente não precisa se indispor. É só... Aqui pisou no meu pé, tá, gatinha? Dá um passinho pra cá. Só basta isso. Só que a gente, o que acontece? A gente remói. Por quê? Porque a gente também não consegue resolver os nossos problemas, a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue falar, onde é que isso te tocou? Onde é que tu me tocou? Isso pra mim foi assim, pra mim foi assado. A gente não tem uma cultura de boa convivência. O que é um problema. Então, claro que na perimenopausa a gente vai ter esses rompantes. Porque a gente vive numa cultura que está aí massacrando a gente o tempo inteiro, invadindo, que se beneficia da nossa falta de limite, que era o que a gente aprendeu a vida inteira, só que antes a gente tinha um gásinho a mais e estava ovulando muito mais. E a gente estava aberta para outras coisas. Agora a gente já começa a filtrar. Já não é mais tudo que convém. Não quero mais. Obrigada. Não sou obrigada. E isso vem também com a nossa jornada, a nossa experiência, para você ver como a natureza ela é muito perfeita. Sim. Se você parar para pensar. E aí, a gente conversando aqui, eu tenho quase certeza agora, nesse momento, que o ópio do mundo é o Ocidente. Porque eu gosto muito da cultura oriental. E aí você vê os orientais, fundamentalmente os japoneses, eles têm um respeito para a natureza, um respeito para as fases, a questão do envelhecimento, que é pano, né, para outra manga pra gente, né? E eu falo, se você parar para pensar, o Oriente, ele está mais conectado com o que você está falando do que o Ocidente. Sim. E eu acho que tudo mudou muito com a Revolução Industrial. Performance, trabalhar com aquela ilusão de que as máquinas vão trazer mais tempo pra gente. Na verdade, não. Só te fizeram produzir mais, só que você continua tendo menos tempo. Então, por isso que é muito legal você ser antropóloga, estudando o corpo feminino, a saúde, porque tem questão hormonal. Tem uma questão que eu acho muito linda, você pode me corrigir se eu estiver errada, que... a menopausa, ela é só um encerramento da vida reprodutiva. E a gente falou aqui... Do humano. Reprodutiva de humano, de você ficar grávida. Não significa que a mulher não presta para nada, que a mulher não sente mais prazer, que a mulher não consegue mais ser produtiva para sua vida, para a sociedade. E a gente foi fundado em muito miticismo. Com o corpo feminino, com a questão da performance. E é isso, eu acho que o ópio do mundo é o Ocidente. Pegar aqui um ganchinho do que você falou, o sintoma, né, eles apontam o que a gente precisa olhar. Eles apontam caminhos. Então, por exemplo, a libido da mulher que cai na perimenopausa. Como é que tá a vida dessa mulher? Essa mulher tá sobrecarregada? Porque não tem libido que sobreviva a sobrecarga. Como é que tá o relacionamento dessa mulher? Entendeu? Quando você puxa a capivara, vai vindo tudo. E se você parar pra pensar, não é só na menopausa e na peri. Você vê mulheres de 30 anos sem libido, enlouquecidas por fenogrego, na expectativa de algo externo vir trazer o que eu preciso curar interno. Não é. E... Para fechar essa coisa da peri, a potência dela é esse profundo amadurecimento, que até, coincidentemente ou não, é onde a gente diz que é a idade da loba, né? E é mesmo essa idade dessa loba que ela tem um olhar mais refinado, ela vai refinando esse olhar. Essa caminhada aí, até 14 anos, vai refinando esse olhar. Não estou dizendo aqui que não estou romantizando isso, estou trazendo a potência e claro que muitas de nós vamos ter muitos sintomas porque vivemos nessa cultura
que não dá suporte para nossa espécie, principalmente para a espécie feminina, né? Sim. Então, a gente não foi estudada, a gente tem que estar olhando essas coisas. Eu gosto de dizer que a perimenopausa, ela bagunça ela vira de ponta cabeça o que precisa ser bagunçado, né? E isso é o sistema que precisa ser bagunçado. Então, é preciso mesmo muitas mulheres raivosas na perimenopausa pra gente virar esse negócio aqui. Não tô dizendo que é pra gente sair batendo todo mundo. É totalmente Eu o tinha oposto vontade. disso. É pra revolucionar É de outra posicionamento. forma. né? Não Tinha precisa vontade de bater. bater algumas pessoas. Então, algumas a gente tem. Eu sei. Quando A eu gente tô... sente na Eu pele. sei, quando eu tô assim, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu vejo que eu tô muito, eu tento nem sair de casa. Porque tem uma coisa que é um gatilho fortíssimo pra mim, são as bicicletas na calçada, andando muito rápido, tirando o fino de todo mundo, né, de senhorinha. A vontade que eu tenho quando eu entro nessas coisas é só de levantar o braço, assim, né? Porque na velocidade que vem, você só precisa fazer isso, que ele mesmo vai cair. Então, assim, claro que a gente vai precisar também se conhecer e entender Exatamente. como é que a gente vai gerenciar isso. Mas não é anestesiar. Entende? Eu tô sentindo uma raiva. Da onde tá vindo essa raiva? O que tá engatilhando essa raiva? E aonde eu tenho a tendência a descontar? Que no meu caso é no ciclista na calçada. Você pegou ele como Peguei. foco. Isso é autoconhecimento. Exato, você precisa entender. E aí, por exemplo, onde é que você tem... Eu tenho amigas e converso também, alunas, tem muitas mulheres no meu entorno, e aí eu vejo muitas mulheres tendo muitos rompantes de raiva, tendo burnout e aceleramento ali do coração, tendo muitas questões, aí você vai olhar... Ela tá super sobrecarregada no trabalho dela. Ela tá num trabalho dentro de um corporativo que tá massacrando esse corpo, que tá enrijecendo esse corpo. E nenhum corpo sobrevive ao enrijecimento. Tenho, por mim, que é um total de 99,9%. Que é uma tristeza. Pra sua mesa aquele bonequinho que... Meu Deus, virou um que episódio de soca. críticas. Não, mas é... Comprar, Érica. Aquele que eu te mandei, aquilo é bom. Vocês já viram? Meme. É um negócio que apoia na mesa, assim, ó. Que você pode Pra gente soprar. bater. Um saquinho de choco. Mas ele parece um balão. E você pode socar ele pra extravasar algumas coisas. Pode ser que eu acabe... Eu nunca bati nenhum ciclista, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas é você canalizar a sua raiva pra algo que pode. Não é mal isso. Não significa que você Eu mandei pra Fabrícia, eu falei, acho que a gente precisa comprar Sabe pro outra escritório. forma? Uma forma boa, que é uma outra forma... A minha forma de canalizar a raiva de uma forma saudável. Primeiro, eu fico em casa. Quando eu vejo que tá muito assim, eu fico em casa. Quando eu posso. Quando não, eu vou nem olho pro ciclista. Dançar. Eu ia falar Você bota essa energia, porque a raiva ela é uma emoção que ela precisa circular. É fogo, né? Então, tem que dar esse movimento, né? Vai dançar. E uma dança energética mesmo, uma dança raivosa. Não é uma dança fofinha, não. É uma dança raivosa. Vai pular, vai botar isso pra circular. E... mais importante do que só extravasar é reestruturar os limites. Porque, lembrando, é uma emoção de limite. Então, qual foi o limite que foi ultrapassado? Aonde precisa ser restabelecido? Onde é que eu tenho que dizer mais não? Aonde é que eu tenho que ajustar? Porque senão a gente vai ficar só batendo no negocinho. A gente não Não vai tratar resolve. a causa, que é o que a gente falou aqui antes, né? É importante Entender o gatilho. entender o gatilho, é importante ter uma forma... não sei nem qual palavra que eu poderia usar. Uma forma mais saudável. Eu ia não falar tão isso. prejudicial. Quando o sintoma é a perda da memória. Por exemplo, eu perdi a memória. Não, né? Assim, eu olhava pra isso aqui... Esse negócio aqui, ó. Isso eu tô também. Eu não sabia o nome do objeto. Era uma eu tô coisa assim. também. Era um copo, mas eu não saía. Mas isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Eu tô um pouco assim também. E coisas que a gente precisa entender. Sim, nós estamos sobrecarregadas. Nós temos muitos estímulos, o que acaba piorando. Claro que tem a questão hormonal, que ela também faz isso, mas também tem que entender o que a gente também pode... Por exemplo, o ômega 3, ele também ajuda nisso. Não tô aqui medicalizando ninguém, tá? Vá com o médico para ver. Consulte o especialista. Consulte o especialista, veja se tá faltando alguma vitamina. Porque é uma coisa também que a gente não dá tanta importância. Ah, será que realmente tá faltando? Tá faltando um monte de coisa.
Um dia desses eu vim descobrir que eu passei a minha vida inteira com a ferritina baixa, gente. Eu tava me arrastando por aí e não sabia. E minha ferritina tava 20, mas aí no nível de referência lá, que se eu não me engano é, sei lá, 17, alguma coisa assim. O mínimo era 17. Então não tá no mínimo. Não, eu não quero só me arrastar. E eu não apresentava os sintomas convencionais, que quem me falou isso já foi o meu computurista. O sintoma mais convencional do ferro baixo é você não ter energia mesmo, né? Não era isso que eu tava, porque eu sou pilhada. Então, energia não me faltava. Só que faltava concentração. E quem foi me trazer esse conhecimento foi o meu médico, o computurista, que é da medicina chinesa. E ele falou, Sâmia... Oriental. E aí ele falou assim, Sâmia, o teu perfil dentro da medicina chinesa, você é mais yang. O ferro, para você, ele te ancora. Ele te ajuda a ter mais concentração. A baixa de ferro em você não vai ser falta de energia. Vai ser falta de concentração. Eu digo, Corpo feminino é complexo. E cada corpo complexo feminino tem né? É muito... Acho que o grande aprendizado hoje, muito aqui, é autoconhecimento mesmo, assim. E respeitar os seus ciclos, né? Fala... Da empresa, então, né? Porque a gente mas calma, ela falou da perimenopausa e não falou da menopausa. Deixa eu falar da menopausa. Não chegou lá, eu vou falar. Pulou o público aqui, que daí afoito, querendo saber. E aqui, ó. Eu tava doida pra saber a parte da performance nas empresas, entendeu? A menopausa, pós-menopausa, o que acontece? Esse pico de intuição que a gente tem na menstruação, quando a gente passa da menopausa, ele é 24/7. Ai, não é uma informação maravilhosa, gente? Érica, ela me contou isso no dia que eu conheci ela, eu já amei. É incrível! É incrível! Muda tudo, A gente aumenta a capacidade de liderança e de uma liderança sistêmica. Quem é para estar em cargos de liderança são mulheres pós-menopausa. Não estou excluindo os homens, tá? Não se sintam excluídos, que não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre excluir. Tem espaço para todo mundo, né? Mas mulheres pós-menopausa, elas precisam estar em posições de liderança. E cada vez mais que eu fico observando e eu vou vendo os feitos de mulheres pós-menopausa, eu fico... É inacreditável. Vou dar um exemplo. Conversando com uma mulher pós-menopausa, que é uma tia minha, em Manaus, ela estava atuando como secretária de saúde lá. E ela é médica e estava nesse cargo, pós-menopausa. Tem um bairro em Manaus que é um bairro indígena. E lá, o que ela desenvolveu ali, né? O postinho do SUS ali e do lado uma outra sala, um outro espaço para que a medicina dos povos indígenas pudessem ser exercida. Ai, isso é o tipo de solução que uma mulher pós-menopausa traz. Quantos homens passaram ali? Ela inovou, né? Inovou. Fala tanto em inovação. Inovação na tecnologia, é fazer algo diferente que funcione. Mas ela teve a criatividade e a coragem de desafiar padrões. Coisas de mulher pós-menopausa. Quando eu tava olhando e vendo, a gente conversando, ela contando, eu falei, gente, é muito pós-menopausa. São coisas que quando a gente começa a botar na ponta do lápis e vai contabilizando, fala, isso aqui é o tipo de coisa de uma mulher pós-menopausa. Então, quando a gente começa a olhar, não é que a gente está perdendo potência e perdendo o valor à medida que a gente envelhece, é o contrário. É o contrário. Isso é tão valioso, né? A gente está falando das empresas, é exatamente por aí. Esse conhecimento, para quem lidera, mas também para os RHs, para a alta gestão de qualquer negócio, entender tudo isso que a gente está falando aqui é essencial. É essencial porque a gente vive, para variar, numa sociedade etarista. Entendeu? Então, e aí tem a coisa do a pessoa tá perdendo, é o que ela tá falando. A mulher não pode envelhecer, porque para que serve a mulher? Fazer filho. Não é? E aí, por isso, entendeu as conexões que eu estou fazendo aqui? Sim. E aí vem você com estudos, trazendo carimbinhos da ciência, falando, né? Olha,
pessoas como um todo, é que a pauta aqui está falando do seu estudo, Sim. que tem a ver com o corpo feminino. Olha o quanto a gente pode ser potente, o quanto a sociedade pode se beneficiar. Os homens também, porque a gente não quer criar aqui guerra dos sexos, não é sobre isso. E a dificuldade de pensar fora da caixa, né? Então é muito importante você falar sobre isso. Tirar esses estereótipos. Né? A coisa da mulher na fase fértil, muita empresa tem preconceito, porque vai engravidar. Vai engravidar, e aí vai... Então, assim, olha pra isso Mas de aí outra aqui não forma. querem, porque a mulher na idade fértil vai engravidar. Não queremos. Aí quando ela tá mais velha, que já tá... Não, mas agora ela tá velha. Agora eu também não quero. Ou seja... A mulher não se Mas não, adequa. peraí, eu estou na menopausa e não estou velha. E você tá empreendendo agora. Exatamente. Entendeu? Mas é disso que a gente tá falando, é dessa potência. Quantas coisas, se a gente olhar, nós que estamos nessa mesa hoje, quantas coisas a gente faz hoje? A gente tem a coragem de fazer hoje, a gente tem as características, né? Quando o RH olha lá o chá, comportamento, habilidades e atitudes. Chá, adoro. Quanto mudou isso? Entre nós aqui, se a gente avaliar, no período que a gente vive de maturidade e de ciclos femininos. E essas avaliações, elas desconsideram muitas questões importantes. Porque dentro de muitas empresas, de novo, dentro da cultura que a gente vive, a gente sempre tem que estar conectando com a cultura que a gente vive, porque não tem nenhuma empresa que está descolada disso. Não tem ser humano que está descolado disso. E as empresas são feitas por ser humanos para ser humanos, né? Não tem uma empresa que não exista para atender um ser humano. Sim. Ainda que seja os pets e qualquer outras coisa, também está atendendo uma necessidade do ser humano, não do pet em si, né? É, claro, não estou dizendo aqui que não é para cuidar dos pets, tá? Mas é o pediatra dos pets, né? O veterinário. Entendi esse seu ponto. Não, tem que ter também, tá tudo certo. Não tô, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente vem de uma cultura do descarte, que não pode envelhecer, quebrou, joga fora, não tem conserto, é o enrijecimento dos corpos, é a performance, tem que estar todo mundo na régua, porque se você não tiver na régua, acabou. Então, agora a gente está começando a ver certos movimentos, mas, por exemplo, mulher no ambiente de trabalho antigamente, imagina, você tinha que estar com o cabelo todo na régua, você tinha que estar tudo... É tudo muito encaixotando. Só que é muito contraditório, porque as pessoas estão querendo, empresas estão buscando inovação, estão buscando uma série de elementos criativos. E como é que você vai ter inovação encaixotando? Não vai. Exato. Não vai, porque para inovar você precisa da diversidade. Se você não está aberto à diversidade, esquece, você vai enrijecer. E uma coisa que eu gosto muito de falar, o rígido é o mais fácil de quebrar. Quanto mais a gente acha que, não, eu sou durão, ótimo, vai bandar no meio. Facinho. As pessoas que eu não sinto nada me abala. Vai quebrar rapidinho. Porque se tiver uma angústia, se tiver uma dor que não vai saber nomear, acabou com essa pessoa. Então, a ilusão dessa rigidez, desse controle de tudo que pode ser e tem que ser mensurado, eu não estou dizendo que é para não mensurar nada, eu não estou dizendo que... É porque a gente tem que dar os disclaimers. Hashtag amamos os ciclistas. Hashtag não temos nada contra os homens. Nem contra os pets. Hashtag nada contra eu vou te falar, não é nem o ciclista, é ciclista. Porque geralmente o ciclista, ele sabe que ele tem que andar na rua. Sem noção que anda na calçada. A galera os caras que andam de bicicleta na calçada e de patinete. E ontem eu tava andando e eu tava vendo, eu falei, gente, geralmente é homem que faz isso. Eu nunca vi uma mulher andando de bicicleta na calçada e nem de patinete, assim, atropelando e contando, enfim, esquecendo eles. A gente precisa sair dessas caixinhas. E aí, onde é que entra outra vantagem nossa, nesse lugar, nas empresas também. Não só nas empresas, mas também nelas. Essa flutuação toda que a gente tem, por exemplo, as mulheres de idade reprodutiva que menstruam, a gente tem uma variação de até 25% no cérebro. A gente vê uma mesma situação através de 4 lentes. Então, olha que precioso. Você sabendo disso, você vai estar dando olhares diferentes que vão contribuir para aquele projeto, para aquela atuação que você está tendo ali dentro daquela empresa. Então, você só tem a ganhar.
Só que a gente foi criada, de novo, pegando aquele modelo que você falou, da Revolução Industrial e tudo, todo mundo igualzinho. E até hoje a gente vê isso. Não é no mesmo formato, mas continua no mesmo modelo, né? Porque não tá todo mundo ali dentro, no chão de fábrica e tudo mais, mas a gente continua dentro da mesma lógica. Dentro da mesma lógica hierárquica, dentro da mesma lógica de submissão, dentro da mesma lógica de eu faço mais, você faz menos, você tem menos valia, né? Então, assim, se você tá pressupondo que a pessoa que trabalha para você é menos valioso, mas ela tá te ajudando a construir o que você quer, temos um problema. Você falando é tão óbvio. É tão óbvio. Mas não é? E aí a gente precisa de lei. Aí, aproveitando rapidinho, Sâmia, que a gente tem duas advogadas. Por favor. Eu achava que o ISD seria uma moda só. De certa forma, algumas empresas usam esse ESG, né? Para cumprir protocolo, mas tem empresas muito sérias. Vocês, que são advogadas, muito focadas em compliance corporativo, direito empresarial, vocês acreditam que está ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida, as mulheres sendo mais respeitadas, tem a questão da licença menstrual sendo discutida no Senado, para pelo menos, né? Eu acho que não vai mudar nada na prática, mas vai reconhecer que existe uma questão ali biológica, né, da mulher. Vocês acham que isso muda um pouco? Não. Ajuda um pouco a seguir nesse caminho? Bom, eu... Sinceramente falando do meu ponto de vista, eu tenho uma posição um pouco forte e polêmica sobre a necessidade da gente legislar sobre algumas coisas, porque eu acho que ela acaba fazendo efeito contrário na cultura e na sociedade que a gente vive. Então, na minha opinião, por exemplo, criar esses mecanismos de licença menstrual, cotas de contratação feminina, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode legitimar uma discriminação velada, que então eu não contrato. Eu tenho que dar 2 dias para a mulher ficar em casa no período menstrual, não contrato mais mulher. E claro que a empresa não vai declarar isso. Ela simplesmente vai fazer uma seleção natural baseada no que ela acredita, né? Então, eu sou muito crítica a legislações que trazem obrigações de diferenciar sem uma contrapartida. Eu acho que a gente precisa trabalhar políticas públicas e políticas empresariais que gerem benefícios para as empresas que, de fato e de forma genuína, observarem a necessidade dessa diversidade de uma forma real. Benefício tributário. Né? Exatamente. Benefícios tributários e outras formas de benefício que a gente possa pensar. Eu vou dar a licença, enfim. Dá um benefício. É lógico que o empresário, ele vai querer esse benefício e ele vai ter mulheres trabalhando. Eu sempre falo uma coisa que às vezes as pessoas me criticam, que eu falo assim, se não for por humanidade, que seja por lucratividade. Mas faça. Que é a linguagem, e hoje, né? A gente falou várias coisas aqui, a Sâmia trouxe vários pontos, que é de dizer, você conseguiu entender que a sua empresa ganha fazendo isso? Se o seu negócio tiver esse olhar dessa potência, de um olhar diferente para essas peculiaridades, você ganha financeiramente também. Eu acho que não é só o financeiro. E aqui também é um recorte que a gente tem que ter de cuidado. Não é só o financeiro. Mas é esse olhar de sustentabilidade do próprio negócio e das relações humanas. O que eu quero? Né? Hoje até me deu um insight aqui, ouvindo a Sâmia falar, que a gente falou de ancestralidade, e eu absorvi para mim um papel aqui nesse momento tão importante, que é dizer assim, eu quero ser uma ancestral de alguém que daqui muitos anos vai ter orgulho do movimento que eu fiz no mundo. Sim. Eu quero ser essa ancestral um dia. Hoje eu tô aqui, vivendo, tentando fazer diferente. Mas nós somos essa ancestralidade de alguma geração futura. Sim. Então, a empresa que, de fato, vive o ISD, ela entendeu isso. Ela entendeu que a perenidade de um negócio, que a perenidade de uma sociedade que consome o que aquele negócio oferece para o mercado, ela tem que ser baseada nisso se ela quiser sobreviver para as gerações futuras. E para a geração atual, porque a gente está vivendo tempos
conturbados, né? Então, assim, eu sou crítica da questão legislativa, eu acho que não é por aí que a gente vai resolver. Acho que a lei pode ajudar, mas tem que ter contrapartidas muito claras e eficientes para isso, e eu acho que a gente vai num caminho que não tá legal para isso. Mas também me deixa feliz ver muitas empresas que eu atendo tendo esse olhar genuíno. Que legal, que importante. De trazer isso. gerações mais maduras, né? Entender a potência dessas gerações, entender a potência da coexistência geracional dentro de uma empresa para trazer essa diversidade, né? Entender isso de uma outra forma. Isso me deixa muito feliz, isso faz eu acordar de manhã. Eu falei disso, eu até comentei lá no evento que a gente se conheceu, de que me despertou a chave ouvindo o Ricardo Tosi falando de o que é sucesso para você. Eu falei, poxa, sucesso para mim é isso, é levantar de manhã e sentir que eu tô animada para fazer alguma coisa, porque né, aquilo move meu coração. Acho que é por aí, né? A empresa ter essa maturidade de entender essa potência dessa forma. Tem empresa que fala que faz ESG e não faz. Mas aí eu imagino que muitas, na maioria, Exatamente. né? Por isso que eu levantei essa bola. Mas tá mudando, gente, porque tem muita lei existe para um caminho. Tem muita lei para pouco cumprimento, né? Posso só pontuar uma coisa? Você Eu acho precisa. legal o que vocês trouxeram. O que eu vejo assim na questão da lei? Eu acho legal essa questão do incentivo tributário. Eu acho que tem que ter, de repente, os dois. Isso. Por quê? Porque na forma como a nossa sociedade foi construída, as leis, elas fazem parte, o sistema jurídico é uma instituição também social. Então, as leis, elas ajudam a legitimar e também a ter essa reparação histórica. Então, as cotas, a questão da licença menstrual, por mais que não seja ainda a questão mais genuína, a questão mais altruísta, e a coisa está vindo de um lugar que partiu do coração, mas a lei legitima. E a lei, tudo bem que aqui nem sempre ela é cumprida, mas né, vamos partir do pressuposto que sim. Então, precisa estar escrito, porque é assim que a gente vai levantando essa régua, porque tem muita gente que nem sequer sabe disso. Que era quando a gente veio antigamente, que não podia... A gente não tinha direito ao voto. E aí, beleza, agora conquistamos. Aí não tinha... Para viajar, a gente precisava da autorização do marido. Mudou a lei. Não tinha CPF. Não tinha CPF. Então, foi importante que as leis mudassem, ainda que a base, que não acontecesse exatamente naquele momento que a lei foi estabelecida, porque nos anos seguintes, a gente tem subsídio para... eu não quero usar a palavra brigar, porque não é brigar, vamos mudar o vocabulário. Mas a gente tem subsídio para exigir os nossos direitos. Inclusive, esse direito, por exemplo, a licença menstrual, por mais que ela está sendo instalada, né, e se for mesmo, nessa questão de uma licença por um lugar de dor, mas ela sendo efetivada, ela vai dar esse espaço para a gente... entrar nesse lugar, pegando aquilo que eu falei, das mulheres que iam para dentro da floresta. Fazer é um momento esse que a recolhimento. gente vai poder ter esse espaço também. Sim. E se está na lei, a gente pode cobrar. Se não está na lei, fica o arbítrio da pessoa que está ali. Então, eu acho que ela é importante, eu acho que ela não é a única solução, mas é importante que se estabeleça para que a gente possa ter subsídio para caminhar e ir alargando essa caminhada. Porque senão, se não tiver na lei, estando na lei... É um primeiro passo. É um primeiro passo. De uma situação absurda, né? Que a gente vive de fato, de performance, de cobranças. É um primeiro passo, né? De certa forma. Pelo menos olhar que agora existe isso e que... né? Então, mas com esse cuidado, entende? Tem que Com esse ter. cuidado. Eu acho que a lei é Tem que ter. bem-vinda, mas uma lei que só fala que eu vou ter a licença menstrual, ela não vai me ajudar. Não, mas aí é que Ela vai me entra toda... discriminar. que Ela vai ter um entra- potencial discriminatório. Ela não vai me Sim. E discriminar. aí é onde entra as outras... Porque, assim, existem Isso. várias instituições sociais. E para a gente mudar a cultura, elas têm que se entrelaçar. Então, por exemplo, uma das formas... Ninguém olha para mim, nenhuma empresa me contrata porque eu tô afim de falar de menstruação. Não, ninguém quer.
Já tive lugares, inclusive, que me contrataram e falaram, olha, a gente quer muito o que você tem pra falar, mas o título não pode ter menstruação. E falando pra mulheres. Eu falei, uau! É um tabu, né? É um tabu. Eu falei, dá o nome que tu quiser. Só me Mas deixa eu falar. vou poder falar o que eu preciso falar? Não, falar você fala. Eu falei, então dá o nome que tu quiser. Eu não tô preocupada com o nome do negócio, não. Eu quero falar, deixa ela falar, né? Então, e aí, quando a gente começa a trazer esse letramento, as coisas vão mudando. Isso. Só que aí é onde eu digo que entra o papel da lei. Porque se tem a lei, a gente tem como cobrar para poder, inclusive, botar o letramento. Que onde é que, por exemplo, eu acabo tendo mais abertura? Com a NR1. Porque quando a gente fala de saúde mental da mulher, não tem como falar de saúde mental da mulher se a gente não está olhando para o ciclo. Ninguém está querendo falar de menstruação. Mas aí, quando eu trago isso, quando a lei é instalada, eu tenho subsídio para poder, olha, e inclusive isto aqui, não só você vai estar cumprindo com a lei, como também vai estar deixando mais interessante a sua empresa, né? Então, assim, é onde a gente vai ter abertura para poder levar esse tipo de conteúdo, porque senão a gente não tem nem espaço para entrar. Sim. Entende? É onde eu digo que tem que ser esse casamento da lei com o letramento. Porque aí a gente consegue... Que é a contrapartida, exatamente isso. E qual é a contrapartida disso, né? Porque senão ela vai ser só um papel. Por isso que eleições esse ano a gente tem que ter um olhar muito atento na escolha. E eu falo, né? Como é... Desculpa falar sobre isso, parei aqui. E, não, né? desculpa, mas é uma escolha. Sem culpa, é importante. É importante. E aí já me falaram assim... Que bom, né, que tiraram a obrigatoriedade da filosofia, da sociologia no ensino fundamental. Já ouviram isso? Eu ouvi muito, inclusive de professores. E aí eu falo, né, como que a gente consegue pensar fora da caixa e pensar numa sociedade diferente se a gente só fica estudando aquele quadrado de algo que, né? O que a gente está fazendo aqui é filosofar com base em estudos antropológicos, que é uma vertente, posso dizer assim, da filosofia, das ciências sociais, é o estudo do humano. Sim. E quando a gente consegue ter uma discussão dessa, se não é em pequenos nichos, em pequenas bolhas? Inclusive, eu entrei nas ciências sociais porque eu tive sociologia e filosofia na escola. E na minha primeira aula de sociologia e filosofia, eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Na primeira. Olha que importante. E eu era muito... Eu sempre falei muito. E na sala de aula eu falava. E aí eu ia pra sala da diretora com reclamação de conversa paralela. Você sempre foi subversiva. Não posso falar isso senão, né? Mas é um elogio, tá? É um elogio. Eu recebo como tal e gosto. Na minha família eu sou tida como uma pessoa de vida alternativa. Eu também recebo como um elogio. O meu pai, essa semana, a gente tava no telefone, aí eu contando umas coisas lá pra ele, aí ele virou pra mim assim, cada dia uma emoção diferente. Mas, que é muito na cabeça dele. Mas é essa potência que transforma o mundo, porque entendeu? É o pensar diferente. E então, assim, que a coisa, falei da sala da diretora, porque minha professora de sociologia, ela falava, deixa ela falar porque ela vai ser socióloga. Porque eu já tinha conversado com ela, deixa ela falar que ela vai ser socióloga. E foi ali, se eu não tivesse contato com aquilo, com essas disciplinas ali naquele momento, talvez eu não fosse fazer. E é muito importante, porque a filosofia, as ciências sociais, né, elas é o que estimulam esse pensamento crítico. Se a gente está produzindo, se a grade curricular das escolas estão retirando isso, o que a gente está produzindo? Pessoas que não pensem criticamente. Quem não pensa criticamente acata tudo que se é falado. E aí a gente não quer que as pessoas pensem criticamente, mas a gente quer inovação, a gente quer coisas incríveis. Não tem como. É não quase tem uma como. distopia, né? Se parar pra pensar. Aí eu já vou, mas é viagem. Tá viajando. Mas é por isso que esse espaço existe, né, Érica? Pra gente poder filosofar, falar da dor, falar de frustração, mas de um jeito bonito, de um jeito leve, né? Que faça com que as pessoas mudem de comportamento. Falar do lado positivo. Bom, de virar o jogo da dor e da frustração. É isso. Né? E porque existe... E a gente tem que saber conviver com isso, só que eu acho que muito da forma como a gente sente, como a gente vive, da forma como a gente convive, tem a ver
literalmente com preconceitos que foram herdados. E aí, para mim, também tive uma experiência pessoal com filosofia, com sociologia, que ela me ampliou a percepção de mundo. Porque a gente estuda política, a gente estuda sistema político, a gente estuda os pensadores, os filósofos, que ficavam devaneando sobre o mundo, mas é a partir desses devaneios que começou a ter ciência, das pessoas questionarem. E hoje isso está muito perdido. Sim. Ai, meu momento desabafo. Porque o Alheios, e eu acredito que o Matem Pau, o Alheios nasce disso, sabe? Eu acredito que o mundo pode melhorar. Eu sou mãe de um menino de 5 anos. E eu tenho que continuar acreditando que o mundo vai ser um mundo bacana para as outras gerações, para a gente ser uma ancestralidade. Senão nem isso a gente vai ser. Se quer uma ancestralidade legal. De ninguém. Entendeu? Eu preciso acreditar. E o Alheios nasce no meu período de perimenopausa, porque eu de fato sinto essa potência agora. E eu falo, preciso falar, preciso fazer. Porque o que adianta você só reclamar e falar, ó, céus, a vida aqui, que mundo complexo, se você não tenta ter alguma ação, algum movimento que seja pequeno. Mas eu acredito muito no efeito borboleta também, né? Um bater de asas aqui pode revolucionar lá. Sim. E aí você é a personificação disso pra mim. Já revolucionou a minha vida. Não, você é de vocês, mas a minha já. É interessante isso que você falou, e até tudo que você vem fazendo também na perimenopausa, que é aquilo que a gente estava conversando. Que pra mim, eu tô refletindo e escrevendo também sobre isso, que é a perimenopausa, essa arte de se fazer grande. E que é esse momento que a gente precisa agora, desenvolver essa maestria, essa arte de se fazer grande. O que precisa ser falado? O que precisa ser vivenciado no mundo? O que precisa ser compartilhado no mundo? E aí é o momento para a gente falar, é o momento para a gente ocupar espaços. E aí, de novo, por isso que eu falei dessa questão da lei, não é ela por si só, mas se tem ali uma legitimidade, a gente consegue ocupar esses espaços. E aí lá a gente vai fazendo esse movimento, porque é um trabalho de formiguinha. E o nosso trabalho talvez não seja vivenciar essa transformação. É importante a gente ter aí alinhar as expectativas. Mas é bom a gente ser o agente. Não, eu gosto. Né? É bom a gente ser o agente. Digo, tá bom, não é pra eu viver tudo, tá bom. Mas eu quero aqui, tá no meio da confusão, resolvendo, contribuindo como dá e como Alguém pode. vai lembrar que eu estive aqui um dia, fazendo parte desse movimento, né? Ou até não, mas também tá bom. Eu acho que não vão tirar o YouTube do ar, né? Pros próximos anos, tá? Vai tá tudo no YouTube. Olha, não sabemos, eu não sei. Mas a preocupação talvez não tenha que ser essa. A preocupação é a gente fazer a diferença. Não precisamos ter como é o nome? Um busto nosso na praça. Um reconhecimento. Ah, mas o nome numa plaquinha de rua. Eu acredito que a sociedade, ela é moldada por histórias do cotidiano, por pessoas do dia a dia. E que tem histórias extraordinárias. Você é uma pessoa extraordinária com uma história extraordinária e um pensamento extraordinário. E que bom que a gente pode ampliar. Obrigada por essa conexão. Eu tenho que trazer. Como eu posso conhecer Sâmia e não trazer Sâmia para uma conversa dessa? Arrasou demais. Né? Eu vou andar mais com você. Eu tenho esse privilégio, posso sabe? ser sua amiga? Posso ser sua amiga? Eu quero. Vamos tomar um café, vamos fazer uma casa, leituras, vamos estudar livros. Eu quero. Tô engajada nisso aí. Eu tô potente. Eu tenho esse privilégio de ter encontros. Nossa. É que é assim que a gente se faz grande. A gente não se faz grande sozinha. É isso aí. Né? A arte de se fazer grande também é essa arte de estar em coletivo. Olha. E aí, eu vou ter que ser muito chata. E vou ter que ser a cartesiana, porque... Vai acabar o episódio da nossa série. Da nossa série. Mas eu acho que a gente... Você tá em São Paulo? Tá. A gente precisa marcar mais várias pautas, vários temas. Porque, infelizmente, temos um tempo limitado, mas que falamos grandes coisas, né? Sim. E aí, eu acho que a gente poderia, assim, encaminhar para encerramento. Podemos. Desculpa por isso, mas... Imagina. É o relógio. É Sem Cronos. culpa. Cronos não para. É uma fatia. É que tá muito maravilhoso. É uma fatia de vários recortes. E que uma terão particulinha mais. de uma fatia isso aqui, gente. Tem muita coisa. Eu tô emocionadíssima. E eu estou emocionadíssima com esse episódio. É muito bonito o seu trabalho. olha. Arrasou. Essa é a minha consideração final, tá? Lindo o seu trabalho. Arrasou. Ouçam a Sâmia com
Devia ter falado isso no começo, mas volta lá, né? Dá uma voltada. Porque vamos começar a pensar um pouco fora do que nos ensinaram. A gente tem essa capacidade, né? O ser humano é o animal que mais evolui. E vamos ouvi-la, abrir a nossa mente sobre a gente, né? Especialmente falando com as mulheres, né? Ai, É a minha consideração final. Tô muito feliz de participar. É muito bom, assim. Eu, particularmente, acho que a gente está fazendo um movimento interessante. A gente está vivendo um momento histórico interessante, onde a gente está podendo se fazer grande, né? Então, eu acho que a gente está aproveitando essas oportunidades e fazer esses movimentos em coletivo, claro, com a dor e a delícia que é estar na pele, né? Cada uma na sua pele. Mas eu também acredito num mundo melhor, senão eu nem faria o trabalho que eu faço. Eu preciso estar, de fato, sentindo as coisas, eu sou movida por isso. E então é esse lugar, né, da gente estar caminhando, olhando para dentro e trabalhando esses aspectos culturais, fazendo essa mudança cultural no nosso cotidiano, no nosso pensamento, dentro da gente, com calma, com paciência no nosso processo, com muita amorosidade com nós mesmas, né? Que eu acho também esse lugar, que a gente quer chegar num lugar, tá lá, mas eu ainda não tô lá. Tá, não tá lá, mas tá indo. Vai se divertir, vai dançando no meio do caminho, né? Eu não sei de quem é essa frase agora, mas é uma que eu gosto muito, que não me chame para essa revolução se não puder dançar. Ai, que né? linda. Porque se a gente faz essa revolução dançando, é só pegar aqui para fechar, olha, já ia passar batido aquilo que a gente falou antes. A gente tinha comentado antes aqui nos bastidores sobre a importância da alegria, né? De cantar e dançar. Vamos fechar bem. Isso conecta muito comigo, muito. Com você e com tudo isso que a gente está falando e com todo esse movimento também para o mundo. Então, realmente, vamos fechar bem. Que para a gente estar fazendo essa transformação toda, e aí eu vou me servir aqui de uma sabedoria uai-uai do Cacique Isaac, que foi quem eu pude conviver por um período, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, que ele falava para mim, Sâmia, tem que dançar e cantar todo dia, porque quem dança e canta é alegre, e quem é alegre resolve problema. Quem não dança e canta é triste, quem é triste cria problema. Ele não estava dizendo que dançar e cantar vai resolver o problema por si só, mas ele vai dançar e cantar, vai te deixar alegre. A alegria é essa força que faz com que a gente consiga vislumbrar possibilidades. A alegria, ela abre o nosso corpo. Quando a gente gargalha, a gente está abrindo o corpo. E quando a gente abre o corpo, a gente expande a visão. Expandindo a visão, a gente não limita, né? A gente começa a querer trazer os pares. Não só os pares, mas o diferente também. Então, a gente só vai solucionar os problemas do mundo atual, que é complexo, dançando, cantando, para promover essa alegria, ampliando esse olhar para que a gente possa encontrar essas soluções para essa complexidade, né? E eu fico por aqui. E você falando, já visualizei Dionísio, assim, sabe? Olha onde tá indo a mente. Me segura aqui. Tô expandida. Que bom! Estamos. Quer se despedir depois de tudo isso? Eu quero agradecer, Sâmia. Adorei conversar com você aqui. Olha, uma aula, assim, não tem nem palavras para dizer, para agradecer você pelo que você falou aqui com a gente. E eu acho que conhecimento é a base de tudo. A gente consegue atingir várias camadas, enfim, a gente consegue aprender muita coisa. E você ensinou muita coisa aqui para mim e eu acho que para várias pessoas que vão assistir esse episódio. Então, muito obrigada. Adorei. Obrigada. E saiba que a gente trabalha com muita alegria, né, Érica? O tempo inteiro a gente trabalha rindo. Então, a gente tá por no isso caminho. que vocês fazem um serviço bem feito. Bom, eu nem tenho palavras. Eu só posso agradecer pelo encontro de almas que foi conhecer você, né? E trazer para essa mesa com outras duas mulheres incríveis que eu tenho a honra de compartilhar meus dias e meus projetos da perimenopausa. Então, assim, estamos aqui, somos potência. Então, muito obrigada por topar fazer parte dessa mesa, dessa potência. E que esse seja só o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter. Com certeza. Para movimentar esse mundo, porque você é muito especial. Acho que um ser humano muito especial e que agrega um valor muito especial nesse mundo que está precisando muito mais disso. Nossa, então, obrigada. que a sua alegria seja sempre contagiante para quem tiver a oportunidade de compartilhar momentos com você e te ouvir falar.
Obrigada. Ai, agora eu vou chorar. Obrigada, gente. Mas muito especial mesmo. E obrigada a você também, que mais uma vez segue aqui ouvindo as nossas conversas de microfone ligado. É isso aí. Peguei essa ideia delas e achei o máximo. Até a próxima. Tchau, tchau.